Olá, professor Alan de Língua Portuguesa e hoje a gente vai continuar falando sobre os termos integrantes da oração, mas na aula de hoje nós veremos complementos verbais, objeto indireto pleonástico, objeto direto e indireto, mudança de transitividade verbal versus mudança de significado, complemento nominal e agente da passiva. Então, se o meu objeto direto, que a gente viu na aula anterior, ele complementa um verbo que precisa de um complemento sem preposição, o objeto indireto ele vai complementar o sentido de um verbo transitivo indireto, que é aquele que necessita de uma preposição. Então, nesse caso, o verbo ele pede preposição. A preposição ali ela vai ser uma exigência do verbo, diferente lá do meu objeto direto preposicionado. Então aqui vamos ver alguns exemplos. Ela desobedeceu aos seus pais. Então a gente tem ali a presença de uma preposição, tá? Aos, ali a preposição mais o artigo, a junção. Mas a gente tem aqui um objeto indireto, olhem só. Então se eu tenho preposição e se essa preposição é uma exigência do meu verbo, eu vou colocar ali como um verbo transitivo indireto, logo o meu objeto, o meu complemento, ele é um complemento, um objeto indireto. O mesmo acontece ali. Gosto dessa música. Então você gosta do quê? Vamos fazer uma pergunta ali para o verbo. Gosta do quê? Por exemplo. A resposta vem dessa música. Aqui eu tenho ali a junção da preposição de mais aquele pronome demonstrativo. Então a gente tem lá dessa, então eu tenho um objeto indireto. Então o meu verbo é um VTI, verbo transitivo indireto, tá? A gente sempre vai abreviar ali para VTD, para verbo transitivo direto, e OD para objeto direto, e VTI para verbo transitivo indireto e OI para objeto indireto, ok? Só para a gente não confundir aí nos próximos exemplos. Muito simples aqui, então vamos para o próximo, que é o objeto indireto pleonástico. Então a gente tem lá pronome oblíquo átono que aparece para reforçar o objeto indireto. Então a gente tem lá, a mim, ela só me desobedecia. Então, é a mesma coisa do objeto direto pleonástico, mas aqui eu tenho o complemento de um verbo transitivo indireto. Então, eu tenho ali aqui a preposição, a mim, ela só me desobedecia, tá? Então, ali eu tenho o meu objeto indireto pleonástico. Aqui no slide ficou objeto direto, mas na verdade é objeto indireto pleonástico, pessoal. Muito simples, tá? Se a gente fosse colocar em outra ordem, ela só desobedecia a mim. Então, vamos escrever aqui. Ela só desobedecia a mim. Então, aqui eu não precisaria utilizar ali o me, então eu não teria um objeto indireto pleonástico, tá? Na ordem tradicional da sentença. Quando eu altero, eu posso inserir esse tipo de complemento na minha frase, ok? Vamos para a próxima, deixa eu só apagar o quadro. Ok, vamos lá. Então agora a gente vai ver o verbo que precisa de um objeto direto mais um objeto indireto. Então eu vou chamar esse verbo de verbo transitivo direto e indireto. Por quê? Porque ele necessita de dois complementos, um sem preposição e outro com preposição. Então, olhem lá. Ela emprestou o livro ao meu amigo, tá? Então, eu tenho ali um complemento sem preposição, objeto direto, e um complemento com preposição, objeto indireto. Logo, o meu verbo é um VTDI, porque ele possui dois complementos. Eu posso, professor, por exemplo, trocar a ordem? Ela emprestou ao meu amigo o livro. Posso sem problema nenhum, tá? Mas ele continua sendo um VTDI, ok?
Vamos lá para o próximo exemplo. Então, a gente tem aqui, eu coloquei lá para vocês, mudança de transitividade verbal versus mudança de significado. Então, a gente tem alguns verbos que eles vão mudar a transitividade verbal, ou seja, de transitivo direto eles podem passar para transitivo indireto, por exemplo, dependendo do sentido, do significado que ele quer expressar, tá? Então, são alguns verbos específicos, eu trouxe alguns deles para vocês, não trouxe todos, mas alguns verbos, eles mudam a transitividade, então eles exigem complementos diferentes dependendo do meu contexto e do que eu quero passar, do meu objetivo. Então é sempre bom consultar, se eu não conheço esses verbos, é sempre bom consultar. O dicionário, por exemplo, é uma boa ajuda, porque ele já classifica lá se o verbo é transitivo direto ou transitivo direto e indireto, e ele vai trazer todas as classificações do verbo. Então, bateu a dúvida? Consulta no dicionário, é muito simples. Então, vamos lá. Agradar. Agradar eu vou ter dois sentidos. Em um deles, eu vou ter o sentido eu vou ter o verbo transitivo direto, em outro, verbo transitivo indireto. Então, vamos ver aqui. Agradar é transitivo direto, no sentido de fazer carinho, de acariciar. Então, sempre agrada o filho quando o revê. Então, a gente tem agrada quem? Lembram lá da pergunta da aula anterior? Agrada o filho. O filho não é preposição, esse o ali, então eu tenho um objeto direto. Logo, eu tenho um VTD aqui, ok? Nesse caso, de agradar, de fazer carinho, o verbo é transitivo direto. Vamos ver o próximo exemplo. Cláudia não perde oportunidade de agradar o gato. Olhem só, agradar quem? O gato. Também tenho um objeto direto e um VTD aqui, ok? Então, aqui, nesse sentido, não confundam verbo transitivo direto no sentido de fazer carinho, ok? Mas o verbo agradar, ele vai ter outro sentido, pessoal. E a gente tem que ficar bem atento, porque aí, mudando o sentido, eu vou mudar a transitividade e eu vou mudar o meu complemento. Então, olhem lá, o verbo agradar é transitivo indireto no sentido de causar agrado a, satisfazer, ser agradável a. Então, ele rege complemento introduzido pela preposição a, tá? Então, nesses sentidos aqui, eu vou sempre colocar a minha preposição. Então, olhem lá, o cantor não agradou aos presentes, tá? Ele não agradou às pessoas presentes. Então, aqui, nesse caso, eu vou ter um objeto indireto, porque eu tenho a preposição. Então, o meu verbo agradar, neste caso específico, ele vai ser um VTI, verbo transitivo indireto, por conta da exigência da preposição a, tá? Então, tem que ficar bem atento, alguns verbos mudam essa transitividade, mas a gente pode analisar, se bater a dúvida, consulta no dicionário, não tem problema nenhum. Vamos ver os próximos exemplos de dupla transitividade dos verbos. Então, o verbo aspirar. O verbo aspirar, ele é transitivo direto, VTD, no sentido de sorver, inspirar o ar, inalar. Então, aspirava o suave aroma. Aspirava o quê? O quê? Estão vendo só? O quê? O suave aroma. Então, eu tenho um objeto direto ali, logo, o meu verbo é um VTD, tá? Mas, o verbo aspirar, no sentido de desejar, de ter como ambição, ele vai ser transitivo indireto, ou seja, ele vai precisar de uma preposição. Então, aspirávamos a melhores condições de vida. Então, ali estão vendo a preposição, eu tenho um VTI, tá? Então, aqui eu tenho uma mudança de sentido, então muda a transitividade do meu verbo, ok? Agora, a gente tem o verbo assistir. Esse verbo, geralmente na fala, a gente não marca a preposição quando ele precisa ter. Mas a gente vai ver aqui. Vamos lá. O verbo assistir ele é transitivo direto no sentido de ajudar, prestar assistência, auxiliar. Então, aqui no exemplo, as empresas de saúde negam-se a assistir os idosos, ou seja, negam-se a ajudar os idosos. Então, os idosos, eu não tenho preposição, eu tenho um objeto direto, então o meu verbo é transitivo direto. Então, com o sentido de prestar assistência, de ajudar, é sempre VTD.
Já quando o verbo assistir no sentido de ver, tá? Presenciar, estar presente, ele vai ser VTI. Só que a gente na fala, a gente não marca a preposição. Então a gente fala assim, ontem assisti um filme, quando na verdade deveríamos falar assisti a um filme. Então olhem lá, assistimos ao documentário ou não assisti às aulas, a gente tem a marcação da crase, preposição mais artigo feminino, às últimas sessões. Não assisti às últimas sessões. Então temos ali a presença da preposição, logo temos um VTI e os meus objetos indiretos, ok? E agora vamos falar um pouquinho sobre complemento nominal, tá? Então o complemento nominal, ele vai parecer um pouquinho com o objeto indireto. A diferença é que o objeto indireto, ele complementa o sentido de um verbo. Já o complemento nominal, como o próprio nome diz, ele vai completar o sentido de um nome. Então a gente tem ali completar o sentido de um adjetivo, um advérbio ou um substantivo e fazer com auxílio de preposição, tá? Não dá para confundir o complemento nominal com o objeto indireto, ok? Então sempre relacionar. Objeto é complemento de verbo, complemento nominal, complemento de nome, ok? Então, olhem lá os exemplos. Era fiel aos inimigos. Complemento nominal de adjetivo. Então a gente tem ali, ó, eu estou complementando a palavra fiel, tá? Então, era fiel aos amigos, tá? Fiel não é verbo, tá? Então aqui eu tenho um complemento nominal, tá? Na frase seguinte, agia independentemente de princípios. Então ali é um advérbio, né? E eu estou complementando o sentido desse advérbio. Agia independentemente do quê? De princípios. Então eu tenho aqui também um complemento nominal e na última sentença tinha necessidade de apoio, tá? Então eu tenho um substantivo abstrato. Então necessidade, certeza, sempre vão pedir um complemento com preposição. Necessidade do quê? Necessidade de apoio. Complemento nominal, ok? Não dá para confundir. Se tiver dúvida, consulta. Fiel, independentemente, necessidade, consulta lá. É verbo ou não é? Se não for verbo, é complemento nominal. Se for verbo, aí eu vou ter um objeto indireto. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o agente da passiva. Então aqui geralmente a gente fica com dúvida, né? Voz passiva, mudança de voz ativa para voz passiva. Vamos lá. Agente da passiva é o complemento de um verbo na voz passiva, ou seja, é o termo que indica o ser que realiza a ação verbal, sujeito, quando o verbo está na voz passiva. Então vamos lá. Mais de 2.000 agasalhos foram arrecadados pelo HC. Então olha só, mais de 2.000 agasalhos foram arrecadados. Arrecadados por quem? Pelo HC. Então eu tenho ali o meu agente da passiva, é quem vai executar essa ação. Então olhem lá, quem arrecadou? Foi o HC. Então, na ordem tradicional eu teria lá, o HC arrecadou mais de 2.000 agasalhos. Então aqui eu não teria dúvidas de que esse é o sujeito. Mas quando está na voz passiva, a gente vai chamar ele de agente da passiva. É muito simples, não é? Pessoal, então agora a gente tem lá as atividades de casa, deixei para vocês o praticando das páginas 43 a 44 e eu faço a correção desses exercícios na próxima aula, juntamente com os exercícios da aula anterior. Então, por hoje é só, muito obrigado e até a próxima aula.